que você está, irmão? Como que está a sua casa, a sua vida? Como que você chegou aqui? Muitos são as aflições do justo, diz a palavra, mas o Senhor o livra de todas, né? Hoje é uma noite de ceia, nós ceamos, nós cantamos louvores. E este momento é o momento de nós abrirmos a Bíblia. Muitos de nós aqui, esses próximos 30 minutos que nós estaremos aqui, são os únicos 30 minutos que passaremos diante da palavra, na semana que nós temos. Infelizmente, para muitos de nós aqui, o único momento que você vai ouvir a palavra de Deus é agora, neste momento. Isso é grave, isso é sério, isso é um problema. E aí, eu quero que você, se você tem dificuldades de estar num culto, com o seu celular nas redes sociais, eu queria que você desligasse seu celular. Por que eu estou falando isso? Você sabe se é uma dificuldade ou não. Porque não pode, amados, você ter apenas 30 minutos diante da palavra e negociar ela ainda com as redes sociais que você passou horas já durante a semana. Talvez se somarmos essas horas dá mais do que dias nas redes sociais. Não negocie o que é mais precioso para a sua vida. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, não sei se você trouxe ela, uma Bíblia escrita ou no seu celular. Abre no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Meu nome é Renan, eu sou um dos pastores aqui da Igreja Conviva. Eu não sei se todos aqui me conhecem. Renan Bex. Não é Backstreet Boy não, viu gente? É Bex mesmo. E sou casado com a Juliana, você viu ela aqui comigo. Tenho uma filha linda chamada Helena, de 10 anos. E nós estamos muito felizes de estarmos em comunhão com a igreja. Pastor Rafael, pastora Bruna estão em viagem, são os pastores presidente aqui da igreja, eles estão viajando, mas chegam essa semana. Glória a Deus! Glória a Deus! Então essa semana eles já estarão por aqui, tá bom? E eles estão com saudade, não vê a hora de ver você pessoalmente. Mas foi necessário, um tempo de descansar, né? Você tem descansado? Geralmente quem não descansa critica quem descansa, né? Vai descansar, irmão. Vai descansar. Glória a Deus. Você abriu sua Bíblia aí, Mateus capítulo 9, versículo 9. Eu tirei uma foto da página da Bíblia. Eu tirei uma foto da minha Bíblia. Está igualzinho aqui, ó. Primeiro slide. Eu vou pôr aqui no telão para vocês. Porque eu queria que hoje fosse uma noite de nós nos inclinarmos à palavra. Que nós estivéssemos olhando para ela. Ela é o centro. Ela é a verdadeira razão de nós estarmos aqui. A palavra de Deus. E na palavra de Deus, nós vamos ler esses versículos. Até o versículo 13, diz assim, ó. Acompanha comigo. Partindo Jesus dali, viu sentado na coletoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Ora, estando ele à mesa em casa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores, e se reclinaram à mesa, juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu, não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. Ide, pois, e aprendei o que significa, misericórdia quero, e não sacrifícios,
porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Glória a Deus. Conseguiram acompanhar comigo? Amados, faz 2 semanas que eu estou meditando nessa palavra. Faz 2 semanas que eu estou diante desse texto, desse jeitinho aqui. Eu sentava no meu café da manhã, abria a palavra e começava a ler. Então eu li e reli, li o contexto, li a história. E eu e você, nós precisamos sair daqui com um entendimento. Às vezes nós só estamos lendo o que está escrito. Mas eu quero dizer que o Senhor, o nosso Deus, tem coisas reservadas, são como tesouros escondidos, que estão aqui nesse texto. E é importante nós perguntarmos para o Espírito Santo: o que eu não estou enxergando nesse texto? O que o Senhor está escrito, mas eu não vejo? O que está escrito e eu não consigo absorver? Revela para mim. Só quem tem fome, só quem tem sede da palavra, pode perguntar isso. Então eu quero, em nome de Jesus, que você aumente sua fome e a sua sede pela palavra de Deus. Essa é uma noite para isso. E quando eu estava inclinado a esse texto, algumas coisas me veio para fora, como se saltasse das páginas aqui. Uma coisa no versículo 9, começando ali pelo versículo 9, é que o autor desse evangelho é o próprio homem que está escrevendo isso aqui. E ele está descrevendo, é um relato de como ele foi chamado por Jesus. Como não é uma autobiografia, ele colocou ele na terceira pessoa ali, né? É como se havia um homem chamado Mateus. Parece assim, ó, calma, não é sobre mim essa história, é sobre Jesus. Então, eu vou contar ela. Ele é o principal foco dessa história. Então, ele sai da cena, ele é a terceira pessoa. E ele diz ali que Jesus o chamou. Jesus não fez um discurso muito grande para ele. Ele apenas disse: segue-me. Que poder tem essa palavra para nós? Segue-me. Jesus está hoje aqui novamente, diante de muitos aqui, dizendo: segue-me. Está disposto a seguir? Ele imediatamente se levantou e seguiu. Ele seguiu Jesus. E no versículo 10, que para mim é o versículo que mais me atraía em todo momento, é que Jesus estava numa mesa, como nós hoje estamos, diante de uma mesa, e nessa mesa, ele está dizendo coisas aqui, que nós não conseguimos ler com esse texto. O que ele está dizendo para mim e para você? Observe o versículo 10. Ele está dizendo: eu sou acessível a você. Eu estou assentado à mesa, junto com publicanos e pecadores. Eu tenho interesse de estar assentado nessa mesa. Aqui Jesus, ele está mostrando o interesse dele em se relacionar. Porque sabe o que está dizendo aqui, irmãos? Que chegaram muitos publicanos, muitos pecadores, e eles se reclinavam à mesa junto com Jesus. Todos estavam de uma forma interessada nessa conversa. Sabe quando você está numa mesa e você está interessado? Você não fica assim, ó. Você fica: conta mais, fala mais, eu quero ouvir. Eu estou comendo disso. Eles estavam todos reclinados. Todos estavam interessados no que Jesus estava dizendo. Naquela presença. Ali, nessa mesa, eles podiam sentir o perfume de Jesus. Ele podia tocar na mão de Jesus, estava próximo. Ele podia, ouvir aquela voz. Porque ele estava se permitindo estar nessa mesa. Ele queria estar. Era intencional. Ele não caiu lá de gaiato. Ele falou assim: nossa, eu estava andando por aqui, me chamaram para o jantar aqui. Não.
Jesus, intencionalmente, queria estar nesse ambiente, junto com publicanos e pecadores, junto com esse tipo de gente. Sabe por que eu falo esse tipo de gente? Porque eu não sei se você sabe o que é um publicano. E pecador eu acho que você sabe, né? É só olhar para mim. Um pecador. Mas o que é um publicano? Publicano, naquela época, era um judeu que ele prestava serviço para Roma na cobrança de impostos. Essa turma, essa gente, era a escória deles. Eles cuspiam neles, os judeus. Eles achavam assim, vocês são traidores, vocês cobram impostos, vocês são ladrões, vocês são um tipo de gente que, sabe, dá vergonha de estar perto. Você conhece alguém que você sente vergonha de estar perto? Ou você fala assim, ó, eu não vou ficar perto dessa pessoa porque vai pegar mal para mim. Jesus estava justamente no lugar aonde havia publicanos e pecadores, pessoas que, de certa forma, nós queremos ficar longe. Por favor, o mais longe possível, nós queremos andar dessas pessoas. Nós olhando para esse texto, você vê que Jesus é intencional. Ele queria estar na mesa nessa casa. E quando chegaram esses publicanos e pecadores, ele não se retirou da mesa. Não foi uma ofensa para ele. Ele falou assim, ó, é para esse momento que eu vim. Para estar junto com publicanos e pecadores. Para estar sentado na mesa, compartilhando. Olha que interessante, amados. Você não vê nessa mesa o que eles estão comendo. Você consegue enxergar? O tipo de comida é um frango assado, é uma picanha, é uma lasanha. O que eles estão comendo nessa mesa? Será que eles estão sendo servidos ali? Sabe quando não é tão importante mais o que estava sendo servido? Porque a verdadeira comida que eles estavam se alimentando era Jesus. O verdadeiro pão, o verdadeiro vinho, verdadeira comida, verdadeira bebida. Jesus. E estava ali diante deles. Por isso que o texto não mostra o que tipo de refeição que eles estavam tendo. Você só sabe que eles estavam comendo porque o cagueta do fariseu falou ali no versículo 11. Perguntando para os discípulos. Ele pergunta, por que o seu mestre come com esses publicanos e pecadores? Você só sabe que eles estavam comendo por causa dele, do fariseu. Mas antes de nós chegarmos no fariseu, eu quero pontuar para vocês aqui. O que são os pecadores, né? Você já percebeu que Mateus, que está escrevendo essa história, ele faz questão de, não sei se é classificar, mas ele quer dizer, olha, havia publicanos, pecadores, Jesus e os discípulos. Ele faz questão de colocar, talvez, a elite dos pecadores naquela época, os publicanos, né? Para aquela religião. Pessoas das quais nós não queríamos estar perto. E do qual ele fazia parte, até o versículo anterior. Enquanto Jesus não havia chamado ele continuava lá. Mas ele, a partir do versículo 10, ele já tinha deixado a coletoria para seguir Jesus. Aqui, não importa quem eram, porque você não vê os nomes desses pecadores. Você não vê o nome desses publicanos. Você apenas vê um nome, Jesus. É o nome pelo qual importa que sejamos salvos. É o nome que importa estar nessa mesa. É o nome da qual aqueles que estavam ali podiam provar de uma redenção e transformação verdadeira.
Apenas Ele era a razão dessa mesa ser tão importante. Jesus. Ele pode mudar o curso. Eu acho interessante, amados, nesse versículo, que apesar de Jesus ser santo, ser o Filho de Deus, ser o Mestre, ser o Senhor, você entende que Ele preferiu estar na mesa com publicanos e pecadores? Eu quero que você enxergue isso hoje. Talvez você não chame Jesus para entrar na sua casa e assentar na mesa porque você se vê muito pecador. Você se vê muito aquém das expectativas de um Deus tão santo. Nós começamos a dizer: Deus, por favor, não entre na minha casa. Eu sou um pecador. Eu vou ser condenado se você entrar aqui. O Senhor vai me condenar. Ele falou assim: eu não vim condenar. Ele veio realmente para sentar à mesa, comigo e com você. Porque é um tempo de buscar o que se havia perdido. E ainda estamos no tempo de se achar o que se havia perdido. Talvez somos nós, esses perdidos, né? Os discípulos, irmãos, são aqueles que estão à mesa junto com Jesus e com os pecadores e publicanos. Eu creio que eles só estavam nessa mesa porque Jesus estava lá. Quem aqui é discípulo de Jesus? Você está disposto a seguir os passos do Mestre? Até mesmo para lugares aonde você acha que não deve ir? Porque ele disse: é só me seguir, o Mestre vai e a gente só segue. O discípulo só segue o Mestre. O discípulo aqui, ele não está questionando Jesus. Mas, se fosse em outro contexto da vida desses meninos aí, dificilmente eles estariam sentados com pecadores e publicanos. Mas o Mestre havia ido àquele lugar, sentado naquela mesa. E eles, porque seguiam Jesus, estavam lá também. Você está disposto a seguir Jesus de tal forma que ainda que você não compreenda, ainda que para você seja estranho, ainda que ele te leve a andar com pessoas das quais a sociedade fala assim, ó, isso aí já está condenado ao inferno, isso aí não presta, esse tipo de gente, essa laia, não fique perto, não ande junto, não coma junto. Será que estamos dispostos a ir aonde Jesus quer que sejamos? Irmão, se a nossa santidade não nos permite sentar na mesa com publicanos e pecadores, temos que rever a nossa santidade. Pode ser que não seja santidade, mas religiosidade. Se a nossa santidade não nos permite ir numa festa de família, né? Porque muitos de nossos irmãos em Cristo não aceitam mais ir na festa de família. Ali, aonde nós podemos abraçar aquela pessoa que não vem para a igreja. Você ser o acesso. Você pode tocar em pessoas que você não tocaria aqui, na igreja. Mas não, eu sou muito santo, eu não posso me misturar. Lá vai ter funk, lá vai ter uma festinha lá. Cuidado, lógico, nós não vamos ser participantes, né, do pecado. Jesus não estava aqui aprovando os pecadores. Ele estava assim, olha, eu sou acessível. Você pode chegar até mim. Eu posso ir até você. Eu não sou tão santo que eu não posso curar você. Eu não sou tão santo que eu não me importo com você. De manhã eu dei uma ilustração aqui. Pensa que Jesus é a luz
Jesus é luz, não é verdade? É o Pai das luzes. Então imagina essa lâmpada acesa. Imagina lá na sua casa, aquele dia de calor, os mosquitinhos tudo voando ao redor da lâmpada. A gente quer afastar eles, né? A gente já quer chegar com um detefon assim, já matar todo mundo, né? Essa praga. Jesus estava atraindo eles. Jesus estava atraindo aquele tipo de gente. A luz do mundo estava atraindo muitos, como hoje Ele está nos atraindo. E sabe, atrai todo tipo de gente, e parece que nós queremos afastar. Não, esse não. Ah, esse vai embora, esse não presta, esse não serve. Como juízes, e Ele falou, não, eu estou atraindo, eu quero que venha. É necessário que venha. Mas se você acender a luz, provavelmente, os mosquitinhos vão começar a vir. Está na hora de você acender a sua luz. Ah, mas pastor, é cada curva de rio. Mas nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Eu não sei se você se lembra de onde o Senhor te tirou. Estávamos em trevas também, perdidos, mas fomos encontrados. Por que eles não? O mestre estava na mesa e os discípulos o seguiam. Os discípulos, eles estavam ali junto, porque o mestre estava. O mestre estava ensinando para eles, olha, vocês vão ver coisas, vocês vão estar em lugares, e vocês precisam quebrar alguns tabus, algumas resistências que a própria religião trouxe para nós. Se a sua santidade não permite você comer com pecadores, isso não é santidade. Reveja seus valores. E eu quero chegar neste ponto aqui, o fariseu. O fariseu tem um slide, tá bom? Eu estava lá vendo essa história. E quando eu estava organizando o sermão, eu pensei, eu acho que eu vou definir o fariseu para a igreja. Eu mesmo fiz como fala? Essa descrição. É como eu vejo o fariseu. O fariseu naquela época é o líder religioso. É o cara que deveria ser o exemplo para a nação, para todos. Um líder religioso, você espera o que de um líder religioso? De um pastor, de um padre, de um bispo? O que você espera? De um diácono? O que você espera de um líder religioso? Uma postura diferente, um falar abençoador. O que você espera? Você espera o que de um líder religioso? Os fariseus era esse tipo de gente, apegado a Torá, apegado à palavra. Eles estavam lendo as leis, eles estavam ali aplicando a lei. Eles aplicavam tanto, irmãos, que assim, ficava absurdo de seguir a lei. De forma absurda. O fariseu era um extremista da religião, de certa forma. Vestia muito bem, falava muito bem, sabia ler, coisas que não era todos dessa época que sabiam ler ou escrever. Era uma elite, tinha privilégios. Mas esse fariseu, olha só, o que é um fariseu? Na minha visão, fariseu é alguém que busca nas regras e práticas religiosas alcançar o céu. Ele quer alcançar o céu, irmão. Mas mesmo que nesse céu não tenha Deus, ele quer chegar lá, mas ele não está tão importando assim com Deus. É provável ele se achar tão justo e puro que possa até mesmo questionar o próprio Deus. Buscando acertar, ele julga tudo e todos, mas por causa da sua posição, não se coloca na balança desse julgamento. Quando eu escrevi
que ele chega até a questionar o próprio Deus, no próximo versículo ele está questionando quem aqui, irmãos? Jesus. Eles questionavam, eles não criam que Jesus era o Filho de Deus. Eles tinham tanta razão, tanto direito, que assim, eu sou tão santo, eu sigo tão certo a religião, eu sou tão bom, que assim, difícil alguém ser bom como eu. É muito difícil. A balança, irmão, só pesa para um lado, não pesa para o outro lado. O fariseu, esse líder religioso, ele estava ali com intenção de pegar Jesus, de ter provas contra Jesus. Voltando para o texto aqui, ó. Os fariseus, vendo isso, perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Interessante, ele não pergunta para Jesus, né? Sabe por quê? Você que é discípulo, irmão, você precisa tomar muito cuidado. Porque muitas pessoas irão questionar você a respeito do seu mestre. Muitos virão, mas com intenções erradas. Olha bem essa pergunta do fariseu. A ideia dele era: ele come com pecadores, ele come com publicanos, ele é igualzinho. Ele é igualzinho a esse tipo de gente. Ele é tão pecador quanto. Como pode ser o Filho de Deus? Como ele pode ser o Messias? Ele deveria estar dentro de uma igreja, não numa mesa, numa casa. Mas eu quero que você comece a enxergar a mesa da sua casa, um altar. Um altar onde você pode chamar o Senhor a sentar com Ele. É o lugar onde Ele quer estar. É o lugar onde você pode pregar o amor do Senhor, a graça dEle. Interessante aqui nesse texto é que os fariseus perguntam para os discípulos. E Jesus está de ouvido bem atento. Uma coisa que o mestre faz é: o mestre protege os discípulos. O mestre tem interesse em você. O mestre está preocupado em te atender, em te socorrer. Ele não vai deixar você aleatório. Nesse caso, quem que responde a pergunta do fariseu? O próprio Senhor. Jesus mesmo responde. Não são os discípulos que vai responder. Jesus, observando a pergunta, ele falou: agora é a hora de eu mostrar. Agora é a hora de eu revelar a minha vontade. Sabe por que os fariseus não estavam nessa mesa? Você consegue saber por quê? Pergunte aí para você mesmo. Por que você acha que os fariseus não estavam nessa mesa? Eles não queriam estar. Estava acessível para eles a mesa, tanto quanto para publicanos e pecadores e para os discípulos. Os fariseus não queriam estar. É típico do fariseu. O fariseu, ele não quer que você esteja, ele proíbe. Ele não entra e não deixa você entrar. É típico do fariseu. É um juiz, ele é um juiz, ele se porta como um juiz. Eu tenho a lei, eu comando, eu que condeno, eu que absolvo. É um juiz, um fariseu. E Jesus, com muita graça, no versículo 12. Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os enfermos. Irmãos, quem estava doente ali naquela mesa? O relato da história que conta que havia publicanos e pecadores. Por que ele fala que quem precisa de médico são os enfermos? Por que ele traz isso à tona? Deixa eu falar para você. Se você voltar um pouquinho no capítulo 8, você vai observar, Jesus vinha de uma maratona de curas e milagres. No capítulo 8,
Jesus cura um leproso. Lá no comecinho já do capítulo 8, ele cura um leproso, irmão. Uma enfermidade incurável. Depois, um pouco para frente, Jesus cura um servo do centurião. Estava à beira da morte também. Um pouquinho mais para frente, ele cura a sogra de Pedro. Alguns dizem que foi por isso que Pedro negou ele depois, porque curou a sua sogra. Olha que pecado, gente. Pessoal não é de Deus, não. Pessoal não é de Deus. Ele foi lá, curou a sogra de Pedro, irmão. O versículo 16, eu vou ler para vocês, 8:16 e 17, diz assim, ó. Caída a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele com a sua palavra expulsou os espíritos e curou os enfermos. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Uau! Continuando aqui, um pouco mais para frente, ele acalma a tempestade. Ó que milagre, irmão. Um pouquinho diante, ele expulsa os demônios, ele atravessa por uma região de Gadar, tinha um endemoniado gadareno lá. A Ju costuma falar assim, aquele ali é endemoniado gadareno, aquele ali. Possesso, aquela vida. Um homem que nem cadeias podia prender ele. Sabe o que ele é romper cadeias? De tão endemoniado que ele estava. E Jesus vai lá e expulsa os demônios. Milagre. E no comecinho do capítulo 9, um homem paralítico é curado. Sabe que Jesus está aqui mostrando para nós, nesse momento, que ele estava operando curas e milagres, e estar na mesa com pecadores e publicanos, aquela mesa era mais uma mesa cirúrgica do que uma mesa de refeição. Ele se compara a um médico. Ele fala assim, ó, o médico, quem precisa de médico não são os sãos, mas sim os enfermos. Essas pessoas pecadoras, rejeitadas da sociedade, pessoas das quais já colocamos o título, vá para o inferno, na vida dele. Ele está dizendo assim, você acha mesmo que o câncer é a maior enfermidade dessa humanidade? Você acha mesmo que estar enfermo e doente é o maior problema que nós temos? Ele estava mostrando para nós, revelando para nós, a maior doença, a maior enfermidade é o pecado. E eu vim para perdoar pecados. Eu vim para trazer de volta, reconciliar muitos a Deus. Se nós não enxergarmos o pecado de forma tão grave e séria, nós vamos aceitar o pecado, sabe? Tá tudo bem, eu só tenho pecado, eu estou com uma saúde 100%. Eu sou o melhor atleta. Eu fui no médico esses dias, meu exame está, ó, filé, mas está envolvido em tantas coisas. O pecado está afastando você de Deus. Jesus está falando assim, olha, você não está enxergando, mas tudo isso que eu fiz antes é muito mais simples para mim do que o pecado. O pecado afasta você de Deus. O pecado sim é sério. O pecado sim é uma enfermidade de morte. O pecado sim tem o poder de te afastar uma eternidade de Deus. Então, Jesus leva muito a sério. É o momento de eu estar próximo. É o momento de eu falar, eu te aceito, venha como está. Porque o enfermo precisa de médico. Não sei quantos aqui está enfermo e já recorreu ao médico. Hoje,
Sabe por que você está aqui na igreja? Porque você entende, eu sou um pecador e eu preciso de um Salvador. Ele é o meu médico. E Jesus se coloca como médico. Eu quero colocar aqui, tem um slide sobre enfermos. O que é o enfermo? O enfermo é uma palavra portuguesa usada para descrever uma pessoa que está doente ou debilitada, ou algo que está imperfeito ou a funcionar mal. A palavra tem origem no latim, infirmus, que significa fraco ou doentio. Ele estava ali, Jesus, diante de pessoas das quais ele traz essa analogia. Ele fala assim, olha, eu enxergo eles como enfermos. Interessante que ele se coloca agora como médico nessa história. Nesse contexto todo, ele está falando, eu sou médico. Eu trouxe aqui também o significado de médico. Médico é um profissional da saúde responsável por diagnosticar, tratar, prevenir, curar doenças, lesões e outras condições que afetam o corpo humano. A atuação desse profissional requer conhecimento científico profundo, além de empatia e habilidade para lidar com a pressão. Meu Deus. Tem algum médico aqui? Eu declaro em nome de Jesus, teremos médicos aqui, amém? Em nome de Jesus. Eu quero que você comece a ver aqui nesse momento, Jesus sendo tão claro, que quem necessita de médico não é quem está são, mas quem está enfermo. E aqui, neste momento, posso dizer uma coisa? Quem não precisa desse médico? Talvez nós estamos aqui hoje. Você veio para cá não só com uma enfermidade física, mas uma espiritual gravíssima. Um pecado da qual você se envergonha, mas ainda não rompeu com ele. Eu quero dizer para você, existe um médico da qual ele vai diagnosticar o seu problema, ou seu pecado, melhor falando, o seu pecado, e vai te trazer um receituário essa noite. Você não vai sair daqui sem a sua cura, sem o seu tratamento. Esse médico está disposto hoje a trazer você para perto, tocar em feridas que talvez você não queira mais tocar, coisas das quais você fala assim, eu vou morrer com isso. Não. Deixa eu falar para você. O Senhor continua curando, continua restaurando, continua perdoando pecados. No versículo 13, ele diz assim: ide, pois, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. O problema aqui do fariseu é que, por nós nos acharmos tão justos, pode ser que nós não seremos chamados por ele. Se ele veio chamar os pecadores, Paulo acaba declarando assim, o apóstolo Paulo, do qual eu sou o maior deles. Meu Deus, o apóstolo Paulo, gente. Eu sou o maior dos pecadores. Imagina nós, gente. Só Deus. Nós precisamos desse médico. Nós precisamos desse Senhor. E acabando aqui, olha o que o Senhor nos dá como lição de casa. Você tem um dever de casa agora. Sabe qual é o dever de casa? Na teologia a gente fala assim, olha,
aplicação da palavra. Dá a aplicação da palavra. Para que a igreja vá embora agora, para a sua semana, e possa aplicar isso na vida dela. Sabe qual é a aplicação, irmãos? É o último versículo. É eu falar para você como Jesus. Agora vai, ide. E vai aprender. Vai aprender. Sabe o que é ir aprender, irmãos? É entender assim, ó. Eu preciso desenvolver, eu preciso me inclinar a isso. Eu preciso crer mais nisso, eu preciso ir atrás disso. Ir atrás do quê? Da misericórdia. Vai entender o que significa, irmão. Misericórdia quero e não sacrifícios. Vai aprender isso. Pode voltar ali, por favor. E depois aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios. Porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Quando você sair daqui, eu acho que você deve ter uma listinha de pessoas das quais você acabou a sua misericórdia para com elas. Fala, olha, eu não aceito mais esse casamento. Eu não aceito mais esse filho. Eu não aceito mais esse pai, essa mãe. Esse emprego, esse amigo de trabalho. Eu quero que você saia daqui hoje com essa missão. A missão de que Jesus deixou para todos nós. Vai e aprenda o que significa isso. Misericórdia, Ele quer isso. Será que somos misericordiosos? Olha o que é misericórdia. Na Bíblia, misericórdia significa a ação de amor. É uma ação, irmãos. Eu recebi misericórdia muitas vezes na minha vida. E não foi com palavras, foi com ação. Quando não era para eu estar em algum lugar e eu podia estar. Quando eu não merecia ser abraçado e fui abraçado. Misericórdia. É uma ação de amor, perdão e bondade de Deus para com a humanidade. Especialmente diante do sofrimento e do pecado. A palavra vem do latim miser, que é miserável, e cor, que é coração. Indicando um amor que brota para o necessitado. É mais do que um sentimento. É uma resposta ativa de Deus. Que oferece força, proteção, orientação e perdão. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Sabe por que você vai aprender o que significa misericórdia? Porque nessa noite o Senhor está derramando misericórdia sobre mim e sobre você. Se Ele derramou tanta misericórdia para nós. Olha essa mesa. Aqui tem o pão que representa o corpo dele. Um suco de uva que representa o seu sangue. Existe maior misericórdia do que essa? Existe maior prova de perdão real. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Ele age com misericórdia, com compaixão, com amor, com perdão. Não conseguimos seguir o Mestre. Não conseguimos continuar nos passos do Mestre sem misericórdia, sem perdão, sem graça. Misericórdia, perdão e graça. A mesa está diante de nós essa noite. E eu creio que existem muitos publicanos e pecadores entre nós aqui. Das quais eu sou o maior deles. Eu posso usar essas palavras de Paulo também. Então, diante de nós está um mestre santo, maravilhoso. O médico que nós precisamos. Com perdão para nos derramar. Amém? Aleluia. Feche os seus olhos.